Vamos lá. A Igreja Católica, fundada em 317. A Igreja Luterana, em 1517. Presbiteriana, em 1560. A Igreja Batista, em 1612. O movimento pentecostal, pentecostalismo, em 1906. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, em 1910. E a AD, Assembleia de Deus, em 1911. Olha só, a gente sabe que tem gente boa de Deus em todo lugar. Mas também tem gente fanática, tá? Fãs de carteirinhas de suas denominações. Gente que acredita que aquele espaço em que ela frequente tenha alguma coisa a ver com Jesus e com a salvação. E não tem. Olha só, Jesus não fundou nenhuma dessas igrejas aqui, tá? A igreja é modo... Opa! Jesus fundou sim uma dessas igrejas aí, e eu vou dizer depois, mas vamos continuar escutando ele. de falar, porque eu sempre estou falando aqui que igreja somos nós, né? Jesus não fundou nenhuma dessas denominações, tá? Todas elas têm uma mente humana por trás, idealizando, organizando, tá? E todas elas contêm as suas sistematizações. Parar mais um pouquinho aqui rapidinho, que ele falou que todas são denominações, mas uma dessas aqui não é apenas uma denominação e nós podemos provar isso. Mas vamos continuar vendo o vídeo dele aqui. O problema do sistema religioso é que eles querem vincular o local a Cristo. E, meu irmão, não tem como. E é totalmente possível que alguém siga a Cristo sem frequentar nenhuma delas. É perfeitamente possível. Agora, isso eles não dizem, procuram não dizer, né? Porque querem estar, em muitos casos, eu não vou generalizar, mas em muitos casos, os líderes buscam aprisionar essas pessoas, tá? Colocando nelas até o medo da saída. Medo, se sair, algum mal acontece, ou perde a salvação, ou perde a comunhão com Deus e tudo mais. Não, definitivamente isso é tudo conversa fiada. Jesus não fundou nenhuma denominação e a fé cristã é possível de ser seguida sem vínculo a um espaço geográfico. Então, quais são os problemas aqui nesse vídeo? Ele é um desigrejado, muito provavelmente, né? Lógico que ele não vai querer receber, eu acho que ele não vai querer receber esse nome, né, de desigrejado, essa nomenclatura aí. Mas provavelmente ele é um desigrejado porque ele tem uma fala dos desigrejados, né, que é essa fala de sistema religioso, né? Essa teoria do sistema religioso, né? Agora aqui eu vou responder ao que eu falei antes, sobre a questão de que uma dessas igrejas aqui foi fundada sim por Jesus Cristo e corrigiu algumas coisinhas. O que acontece? A primeira correção aqui que temos que fazer aqui no vídeo dele é que ele fala que a Igreja Católica ela foi fundada em 317. Não sei por quem, não sei por que esse ano, né? E não, né? Se ele estiver pensando naquela teoria de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, isso aí já foi derrubado. Assim, acho que nem os evangélicos assim estão mais conseguindo manter isso, sabe? Porque é uma loucura, simplesmente uma loucura. É ilógico, não existe isso da Igreja Católica ter sido fundada por Constantino. Constantino não fundou igreja nenhuma. Eu tenho um vídeo aqui provando isso. Se você tiver dúvida, você pode dar uma olhada aí nos meus vídeos e você vai achar esse vídeo que eu falo sobre essa dúvida, né, refutando essa ideia de que Constantino criou uma igreja e tal. Então, Constantino não criou igreja nenhuma. Quem ainda quer insistir, veja meu vídeo e saiba da verdade. Tá bom, se a Igreja Católica ela não surgiu em 317 e ela não foi fundada por Constantino, a pergunta agora é, de onde surgiu a Igreja Católica, que é a primeira igreja que ele menciona aqui, né? A Igreja Católica, ela surgiu em Jesus Cristo e isso é um fato. Não é uma imaginação, como as igrejas evangélicas que imaginam ser a igreja que Cristo fundou. É um fato. Simplesmente é um fato. Quando Cristo funda a sua igreja, essa igreja, ela se torna
Não é nem que ela se torna, mas ela passa a ser conhecida como Igreja Católica. É só isso mesmo, é a mesma igreja. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, que quando ela começa a se espalhar muito pelo mundo, e há essa necessidade de que a igreja em todo o mundo tenha uma mesma fé, uma mesma doutrina, tenha unidade, surge a ideia da catolicidade, né? Essa ideia de que da Igreja Católica. O que é isso? O que significa católica? Significa universal. A Igreja de Cristo no mundo inteiro, mas não sendo desunida ou não sendo divergente em suas localidades, mas sendo uma só igreja, não importando onde ela esteja. Isso é ser Igreja Católica. A Igreja de Cristo, ela obviamente vai se tornar a Igreja Católica. É igual o que aconteceu no início. Antes, os discípulos eram chamados apenas de discípulos. Quando eles chegam em Antioquia e começam ali a crescer naquele local, os discípulos passam a ser chamados de cristão. É como se fosse uma nova etapa da Igreja de Deus. Da mesma forma acontece. E é interessante que em Antioquia, a igreja é chamada pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristão. E é exatamente em Antioquia que nós temos o primeiro registro da igreja sendo chamada de Igreja Católica, no ano 107, pelo bispo Inácio de Antioquia, que, como a tradição nos diz, ele foi discípulo do apóstolo João. Então, vemos que é a mesma igreja. Isso não se trata só de uma maneira de chamar a igreja, que todo mundo pode se chamar de Igreja Católica. Não. Essa ideia de Igreja Católica não é só um nome, é uma ideia mesmo, sabe? É um significado do estado da igreja naquele momento. Né? Porque a igreja estava retida em Jerusalém e ainda estava ali caminhando em alguns pontos ali do Império Romano. Quando ela começa a tomar tudo aquilo ali, né, a se espalhar bastante, ela já começa a ser vista como católica, porque essa palavra já era uma palavra usada no Império Romano, né? Tinha um significado semelhante a esse, né? Essa questão de manter a unidade, a unificação ali. Então a Igreja Católica, ela foi sim fundada por Jesus Cristo. E aí a gente já vem para esse outro ponto, que ele fala que nenhuma igreja foi fundada por Jesus Cristo, que Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja. Ele fala também que Jesus Cristo não fundou nenhuma denominação, né? Isso é muito simples, não sei se ele já leu lá em Mateus, né, capítulo 16, versículo 18, é um versículo que a gente cita muito, porque se faz muito necessário citar esse versículo, porque as pessoas esquecem, ou interpretam mal, né? Lá Jesus fala para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo fundou sim a Igreja Católica a partir de Pedro. Não era ainda chamada de Igreja Católica, assim como os discípulos ainda não eram chamados de cristãos, mas a forma pela qual a igreja vai ser chamada daqui para frente não importa, porque é a mesma igreja, né? E foi bem necessário mesmo que houvesse, vamos dizer assim, esse sobrenome da igreja, né, Igreja Católica, para identificar a igreja de sempre, né, a Igreja de Cristo, das seitas que vão surgir no futuro, né? Talvez os primeiros apóstolos, talvez os apóstolos e os pais da igreja talvez nem imaginassem o ponto que ia chegar de tantas seitas que a gente tem hoje, né? E essa dissensão absurda que não para de acontecer e criar novas heresias a todo momento. É uma coisa assim extraordinária, incrível, assim. Não sei como conseguem fazer isso, né? Parece enfim, eu não vou falar porque eu acabo ofendendo falando. Então, Cristo funda sim a igreja. A igreja que Cristo funda é a Igreja Católica, porque ela está lá, né? A palavra católica não é uma denominação de uma outra igreja, mas é uma forma que a Igreja de Cristo passa a ser chamada porque ela se torna universal. E essa
palavra católica vai acompanhar a verdadeira Igreja de Cristo, que detém a sucessão apostólica e toda a doutrina e a tradição, né, e o magistério original que Jesus Cristo deixou, né? Então, não, cuidado com essas ideias de que você não precisa estar em igreja, que Cristo não fundou igreja, de sistema religioso, de olhar para as coisas de Deus como se fossem coisas meramente humanas. Deus deixou sim uma igreja, ela existe, ela está aí, e ela é a Igreja Católica, tá bom? E o restante das outras igrejas que ele apresentou são seitas. E eu não falo isso aqui para ofender, né? Como ele falou, concordo com ele. Tem muita gente de Deus em cada lugar desse aqui. Isso eu concordo com ele. Mas esses lugares não são igrejas, de fato, né? Talvez, numa maneira assim superficial, possa ser chamada de igreja pelo significado da palavra. Mas não são a igreja que Jesus deixou. São seitas fundadas por homens, frutos de dissensões, né? Eu sei que isso é duro, acaba ofendendo, mas minha intenção não é ofender essas denominações, mas é um fato, né? Quando um grupo menor sai de um grupo dominador grande e se intitula mais verdadeiro do que o primeiro grupo, é uma seita, né? É uma seita, isso é um fato, é o significado da palavra e é a realidade dessas seitas, dessas denominações que não foram fundadas por Jesus Cristo, mas sim por homens que discordaram da igreja que Cristo fundou. Então, fique na Igreja Católica, vá para as missas, vá muito nas missas, tenha comunhão com a igreja, seja obediente e vamos rumo à vida eterna. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.